Doutora Suzy Vieira, que faz tempo que não vem. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você? Melhor agora, a nossa pauta é maravilhosa, porque é cirurgia plástica para pessoas com mais de 60 anos. Sim, é um assunto muito interessante, até porque nossa população tem vivido muito mais. Mundialmente, a gente sabe que há um aumento da faixa etária de longevidade e com isso as pessoas querem ficar bem. Qualidade de vida, autoestima, então tudo isso impacta na longevidade das pessoas. E ter uma aparência descansada. Sim, muitas vezes as pessoas nem buscam negar a idade que têm, mas elas querem ter uma aparência boa, porque por incrível que pareça, nossos traços não só envelhecem, mas às vezes nos causam uma aparência de tristeza, ou de apatia, ou até de raiva, de braveza, e tudo isso a gente consegue melhorar através dos procedimentos. Pequenos ajustes. Pequenos né? ajustes. Então, muitas pessoas falam, eu trabalho com uma faixa etária mais jovem, eu não quero me nivelar a eles, mas eu quero parecer mais alegre, uma pessoa mais de bem com a vida. Às vezes, a aparência não bate com o astral da pessoa. Exatamente. Então, tem pessoas que falam, olha, eu estou bem, mas eu não consigo transparecer que eu sou uma pessoa jovem. Ai, deu vontade de espirrar, mas passou. Vamos aos mitos e verdades, então. Doutora Suzy Vieira, é mito ou verdade que existe um limite de idade para realizar as cirurgias plásticas? É mito. Existe, sim, cuidados específicos para cada faixa etária. Então, em uma faixa etária mais jovem, muitas vezes a gente faz cirurgias combinadas, ou seja, faz a mama e a barriga em conjunto, ou faz a face, a mama, que seja. Porque nessa faixa etária, é claro, as morbidades são menores. Dificilmente uma pessoa com menos de 40 anos tem muitos problemas de saúde. A partir de uma faixa etária que a gente começa a ter uma hipertensão, diabetes, algum outro fator, ou mesmo pela própria faixa etária, porque a gente envelhece em todos os órgãos, a gente então, precisa... a recuperação fica também diferente? A recuperação, tudo isso, então a gente procura ser mais comedido, mas não existe um limite. Eu tenho pacientes que já fizeram cirurgias com mais de 80 anos de idade. É claro que ela não ia fazer uma cirurgia grande, mas era um desejo, ela tinha condições clínicas de fazer, por que não? E fez. Qual a e ficou cirurgia feliz. que mais acontece nessa faixa etária acima de 60? Nessa faixa etária acima de 60, as pessoas começam a se preocupar muito com a face. Então, são pessoas que muitas vezes não frequentam mais praia, piscina, então diminui um pouco a preocupação com o corpo, que na faixa etária mais jovem a gente faz muito mama, abdômen, prótese de mama. A partir dos 60, pálpebra e cirurgia facial. Continuando, é mito ou verdade que a cicatriz em mulheres mais velhas fica mais fina do que em mulheres mais jovens? Inicialmente, sim. O que acontece? A cicatriz da gente é proporcional, às vezes, à quantidade de colágeno que a gente dispõe. A partir dos 30 anos, a gente só perde colágeno. Não é que a gente deixa de ter, mas nosso potencial diminui muito. Então, a cicatriz é mais fina porque ela tem menos colágeno. É uma coisa boa, sim, a longo prazo, porque o aspecto vai ficar melhor, mas a curto prazo você pode ter uma dificuldade de cicatrizar se não estiver bem nutrido. Não é que a pessoa mais velha não cicatrize bem, mas ela precisa estar bem nutrida, bem controlada. E aí requer um tempo de recuperação maior? Nem sempre. Pensando no fato que a gente vai fazer procedimentos menores, ou não fazer junção de procedimentos, a recuperação vai ser igual. Mas ela não vai aguentar fazer, por exemplo, várias coisas de uma vez só. Essa imagem tem a ver com o que a gente está falando? Essa imagem é de uma pessoa com mais de 60 anos, que, contradizendo o que eu falei, procurou para fazer uma abdominoplastia. Ela tinha uma hérnia também, que é um defeito, né, na parede do abdômen, e fez tudo, uma cirurgia só, consertou a hérnia, fez o abdômen e teve um resultado muito adequado. Então, é uma pessoa que eu não fiz vários procedimentos de uma vez, se recuperou muito bem. Essa imagem mostra a fase inicial da cicatriz, que é uma cicatriz mais com a coloração mais escura. Você vê que tem uma cirurgia grande. Uma cirurgia grande, mas se recuperou prontamente. E por incrível que pareça, existe uma cicatriz aí dentro do umbigo que nem é visível ainda nessa fase precoce. Então, é possível sim fazer cirurgia corporal em pacientes acima de 60 anos, bem planejada e bem executada. Continuando, é mito ou verdade que após os 60 anos, o recomendado é não colocar silicone por conta da flacidez da pele da região? É um mito.
O que pode acontecer é que, se há essa flacidez, só colocar a prótese não vai resolver. Então, a gente coloca a prótese, mas faz a retirada desse excesso de pele ou a suspensão mamária. Então, muitas vezes é difícil uma pessoa que já teve filho, que já teve uma flacidez, conseguir resolver só com a prótese, mas não que seja proibitiva. Muito pelo contrário, quando a gente vai ficando mais velha, a gente perde muito tecido mamário. Então, uma mulher jovem tem muita glândula, porque a função primordial da mama é lactar, é amamentar. Quando a gente vai ficando mais velha, essa glândula vai sendo substituída por gordura. E gordura é um tecido mais frágil, mais flácido, que muitas vezes necessita a colocação da prótese para ganhar o contorno da mama. É mito ou verdade que a anestesia geral pode ser um risco para mulheres mais velhas? Todas as anestesias carregam risco. Felizmente, nos dias atuais, cada vez menos, porque evoluiu muito a anestesia, evoluíram as drogas, evoluíram os aparelhos, mas existe um risco, sim, para qualquer anestesia. A partir de uma determinada idade, se há alguma morbidade extra, pode ter um risco maior, mas tudo isso pode ser bem planejado numa cirurgia letiva. É mito ou verdade que em pessoas idosas o resultado da cirurgia demora mais para aparecer? Depende do caso. Depende da cirurgia, né, doutora Suzy? Uma cirurgia facial, que é uma cirurgia que normalmente a gente faz a partir dos 40, 50 anos, ela aparece rapidamente o resultado. Só que, como toda cirurgia, vai inchar, ficar mais roxo, que é esperado. Mas o resultado final, ele vem sim. É mito ou verdade que não se pode combinar mais de uma cirurgia plástica em pessoas acima de 60 anos? De grande porte não pode mesmo, não deve, pelo menos. Mas cirurgias menores, por exemplo, fazer as pálpebras e fazer a face, é uma coisa que a gente faz com muita frequência e com muita tranquilidade. E a paciente fica feliz da vida. Fica feliz, porque avalia o conjunto. Exato. Né? Muitas vezes ela não quer arrumar, por exemplo, a papada, mas também está infeliz com as pálpebras, faz uma cirurgia só e resolve o contorno facial por inteiro. Homens e mulheres procuram esse tipo de cirurgia acima de 60 anos? Ainda muito mais mulheres. Mas a população de homens tem procurado muito mais do que antigamente. Hoje a gente tem um percentual, vamos dizer, de 20% para 80% de mulheres. Antigamente era 5% de homens. Então os homens atentaram que também podem melhorar. E o objetivo é sempre questão pessoal, estética e tal? O resultado sim. Algumas cirurgias, como as pálpebras, por exemplo, elas melhoram inclusive a função, que aquele excesso de pálpebra prejudica a visão, atrapalha, faz sombra. Então, torna-se uma necessidade. Em alguns casos, por exemplo, perdas de peso muito volumétricas, a pessoa que fez bariátrica, passa a ser uma necessidade. Faz parte do tratamento. Faz parte do tratamento, mas no geral é um ganho estético. Eu acho muito interessante, porque quando a gente fala estamos vivendo mais e tal, uma pessoa que faz uma cirurgia pela estética é uma declaração de otimismo. Sim, eu sempre elogio muito. Às vezes a mãe vai com o filho e o filho fala, eu não sei por que ela vai fazer isso. Meu eu falei, Deus. olha, fique feliz, porque ela está se gostando, ela está querendo se mostrar, pronta para frequentar a vida né? social. Então isso é um sinal de autoestima, sim. A gente vê a Suzana Vieira, que completou 80 anos, né? Exatamente. E vendendo saúde, vendendo alegria, olhando para frente, para o futuro, né, doutora? O que a gente condena são os excessos. Então, os excessos, por exemplo, de preenchimento, os excessos de cirurgia, há um limite, eu sempre esclareço muito bem isso, porque às vezes o resultado está muito bom, mas a pessoa não está feliz porque quer mais ou esperava algo que não é possível. Então, quando a gente envelhece como um todo, osso, músculo, pele, órgãos. Então, não é só puxar. A resposta precisa vir em um conjunto. Então, o excesso aqui não é bem-vindo. E por isso que um bom profissional, para colocar esse limite, é de fundamental importância. Sim. Digo por experiência própria. Claro, a consulta pré-operatória deve conter todos esses passos. Esclarecimentos sobre riscos, toda cirurgia tem um risco. Resultados, benefícios, cicatrizes, que às vezes as pessoas têm uma noção que como é cirurgia plástica, não deixa cicatriz. E não é verdade, a gente escolhe o local da cicatriz e esse local é sempre o mais escondido possível. Diferentemente de uma cirurgia de urgência, por exemplo, que não tem escolha. Então, se a gente vai cortar para a face, a gente corta na frente da orelha, esconde para dentro do cabelo. Se vai cortar nos olhos, bem perto dos cílios, então a gente tenta disfarçar e posicionar para que não seja visível, mas existem sim.
Tem perguntas do pessoal de casa, já venho. Aí fazia tempo que a gente não se via, doutora Suzy, nossa senhora. Começa a vir e depois para de vir, a gente fica com saudades. Temos perguntas do pessoal de casa, vamos na sequência, doutora? Vamos sim. Então vamos lá. A primeira é da Marilene. É verdade que após os 60 anos só é possível fazer apenas uma cirurgia plástica? Eu não posso combinar 2 procedimentos? A gente até já respondeu, mas sim, volta a falar que sim, mas há de se combinar o porte dos procedimentos. Então, Às por vezes exemplo, você faz uma pálpebra cirurgia... e nananã. Pálpebra e face, ou faz a pálpebra e passa um laser. Hoje a gente tem vários procedimentos não cirúrgicos que muito auxiliam no resultado final. E que já faz no embalo da cirurgia. Já faz na mesma hora. Então, às vezes as pessoas pensam, se eu fizer uma plástica, nunca mais eu preciso fazer nada no rosto. Então, mas não é. Não é verdade. Vai continuar fazendo os cuidados da pele, vai continuar fazendo uma toxina botulínica para melhorar as rugas. A gente consegue alcançar hoje resultados muito superiores, não exagerando na retirada e melhorando como um todo. A gente entende que uma pessoa também muito repuxada ou muito emagrecida, ela envelhece. Então, muitas vezes, ao invés de tirar, a gente coloca gordura, ou coloca ácido hialurônico, coloca algum material de preenchimento e, no conjunto, o resultado é muito superior. Muito preenchido fica enfofosado. Mais uma vez... Muito magro fica envelhecido. Sim, mais uma vez caímos na prudência, sem exageros. Maravilha. Próxima pergunta da Maria Terezinha. Tenho 62 anos e sempre quis fazer abdominoplastia. Ah lá, minhas filhas não entendem essa minha vontade e dizem que agora não tenho mais idade, apesar de já ter feito alguns procedimentos estéticos quando era mais nova. Posso fazer essa cirurgia ou não é indicada? Dona Maria, a senhora está na flor da idade. As filhas. Então, 62 anos é uma pessoa muito ativa, provavelmente ainda está na vida profissional ativa, tem uma vida social ativa e se tem esse desejo, ela gosta... Pois é. De escolher suas vestimentas, de frequentar festa, praia, o que seja. Por que não? O que precisa saber, ela é saudável, não é saudável? E quem não é saudável não pode fazer plástica? Pode sim, desde que esteja em um equilíbrio. Então, a pessoa é diabética, mas está equilibrada, tomando as medicações, ela pode saudável. fazer sim. Há de se considerar, falar para o cirurgião que as doenças que possui, os tratamentos que faz, mas não é um fator limitante. É um fator da gente ter um cuidado a mais e atentar a esses detalhes. E eu acho que às vezes a gente tem que fazer umas coisas mesmo sem a família entender. Porque eu fiquei compadecida da dona Maria Terezinha, ela quer fazer e as filhas ela não tem idade. As filhas vão assistir seu programa e vão entender que dona Terezinha pode fazer sim. Isso. Só que tem que procurar o médico adequado, o momento adequado e fazer as coisas com parcimônia. E que tem muita vida pela frente ainda. Próxima pergunta da Yara. Eu tenho as pálpebras flácidas que até dificultam a visão. Qual cirurgia ou procedimento eu posso fazer? Queria eliminar algumas rugas e pés de galinha também. Vou ficar com o rosto muito repuxado? Tenho 69 anos, recém-completados. Aí tem várias perguntas. Então, tirar o excesso de pele vai melhorar a visão e vai melhorar a estética, sem dúvida alguma. Aí a cirurgia não é procedimento? Cirurgia. Existem procedimentos a depender do grau, mas como ela tem 69 anos... E que está dificultando a visão. Provavelmente já tem uma sobra de pele importante que é melhor ser retirada. Aí ela fala nos pés de galinha. Pés de galinha não tem diretamente a ver com a cirurgia de pálpebras. Ele está fora das pálpebras. É aí que muitas vezes as pessoas se enganam. Tentam puxar demais para compensar o pé de galinha e não fica bom. Fica exagerado. Muda o desenho do olho. Olho, fica muito arregalado, porque não pode tirar. A função primordial das pálpebras é proteger o olho, proteger a visão. Então, não pode ser retirada em excesso. Então, ela pode fazer as pálpebras e para os pés de galinha fazer uma toxina botulínica, fazer um laser, fazer alguma aplicação que irá complementar. A retirada das pálpebras já melhora muito o aspecto geral. E não deixa repuxado, que é o medo da dominária. Então, uma coisa já ajuda em outra. Não tirar demais, não vai prejudicar a visão, não vai prejudicar a estética. E dá outro semblante. Outro semblante. É uma cirurgia... Você já ouviu falar que os olhos são o espelho da alma. Então, com os olhos a gente fala muita coisa. Se está triste, se está alegre, se está... Então, a cirurgia de pálpebra é muito bem-vinda. As pessoas têm um resultado rápido, que é uma cirurgia de recuperação rápida.
A pele das pálpebras é uma das que melhor se recupera, é uma pele muito fina, a cicatriz é discreta e o grau de satisfação é muito altíssimo. alto. E quanto tempo de cirurgia? É complicado? Faz no consultório? Como é que é? É uma cirurgia simples, a gente pode fazer só superior ou superior e inferior. Pensando em fazer tudo, umas 2 horas de cirurgia, normalmente com anestesia local, mais sedação, a pessoa dorme, mas vai embora no mesmo dia. Eu prefiro fazer em hospital, mas há possibilidade de fazer no consultório, sim. Próxima pergunta da Iraci. Sou hipertensa. Gostaria de colocar silicone. Posso fazer mesmo assim? Existem exames específicos para pessoas acima dos 60 anos? Ela pode colocar silicone, sim. A hipertensão tem que estar controlada para qualquer cirurgia, não só para o silicone. A pressão alta gera uma série de danos. Então, a gente faz um check-up. Esse check-up a gente faz em todo mundo a partir dos 40 anos. Se tem alguma morbidade, a gente até faz antes. Então, eu sou asmática, eu preciso ir num pneumologista. Eu sou diabética, eu preciso ir num endocrinologista. Então, não é específico para pessoas acima de 60. É a partir de uma certa faixa etária que a gente sabe que é mais fácil de haver alguma morbidade associada e a gente faz isso preventivamente. Já que a cirurgia plástica é uma cirurgia que a gente escolhe o dia e a hora de fazer, que ela seja feita no melhor momento, quando a gente está bem. Pessoas que estão com sobrepeso, deixem para fazer a cirurgia quando estiverem no peso ideal. Então, tudo isso diminui muito o risco. De forma que, com os recursos que nós temos hoje, com os tratamentos para diversas doenças, ter 60 anos não é fator limitante mais para praticamente nada. E curioso que, às vezes, um desejo que vem pela estética acaba saneando a saúde toda. Como um todo. Uma flacidez abdominal muito elevada, você acaba causando ferimento na pele, você não consegue escolher uma vestimenta. Então você tem que fazer uma reeducação alimentar, você tem que... Já muda... Então muda como um todo. E felizmente, a maioria das pessoas que se submetem à cirurgia plástica, elas aumentam a autoestima e passam a se cuidar melhor. Mesmo. Então, a grande maioria. Infelizmente, tem um percentual de pessoas que fazem da plástica uma rotina. É a exceção que confirma a regra. Exatamente. Mas as pessoas que veem um bom resultado e que se propõem a se cuidar, perduram muito com esse resultado e têm uma qualidade de vida muito superior. Muito melhor. Isso é provado por vários estudos. A pessoa que tem autoestima boa tem melhor qualidade de vida. Sim. Melhor desempenho na vida profissional, inclusive. Mais uma, da Lourdes. Coloquei silicone faz mais de 15 anos. Estou com 58. Preciso fazer a troca da prótese? Ai, que pergunta ótima. Existe um maior risco por isso? Não existe hoje prótese definitiva. Toda prótese um dia vai precisar ser trocada. Toda? Toda. Para médico falar toda? É, toda. No mundo. Não existe a prótese definitiva. Existe uma certa confusão que as pessoas falam, a minha não tem validade. Realmente, não tem o dia de trocar. Você tem a prótese, você sabe que um dia ela vai se deformar, pode até haver uma ruptura, não é esperado, mas pode, e você vai precisar trocar. Mas não existe mais aquele prazo, antigamente existia daqui 5 anos ou daqui 10 anos. Então, não necessariamente ela precisa trocar, mas como toda mulher que tenha ou não prótese, ela precisa fazer os exames mamários anualmente ou semestralmente. Isso sim é o que vai dar segurança. E não é mais arriscado fazer na idade de 58 do que quando ela fez há 15 anos, tá? O que precisa saber é se há 15 anos, às vezes ela não tinha flacidez e hoje ela tem. Então, talvez o procedimento não seja só tirar a prótese, seja trocar e reposicionar a mama como um todo. Pela prudência, a doutora falou em segurança, eu fiquei pensando, pela segurança e pela prudência, quem tem prótese de silicone deve pensar em trocá-la depois de quanto tempo? Os exames que vão dizer, mas a gente sabe que a vida média de uma prótese, existem gerações de próteses. Eu tenho pacientes que têm prótese há mais de 20 anos e está íntegra, está bem posicionada, não está causando nenhum transtorno, mantém essa prótese. Mas a gente sabe que em torno de 15, 20 anos, elas começam a deformar, não é que precisam ser trocadas. Começam a deformar, isso é uma coisa progressiva. Então, começa a deformar, a paciente percebe, está meio endurecida. Então, realmente não é urgente. Não é urgente. Interessante que muito comumente as pessoas desejam trocar não por necessidade, mas por vontade.
porque querem um tamanho maior, porque querem um tamanho menor, ou porque tiveram filhos e a mama caiu, precisou ajustar, reposicionar. Então, antes dela dar problema, muitas vezes as pessoas trocam por vontade. Tá. E cirurgião plástico também pode fazer procedimento? Sim, nós fazemos procedimento, associamos a cirurgia e fazemos como preparo para a cirurgia ou como melhora do resultado. Deve ser muito interessante, porque tem uma visão mais global, né, doutora? Sim, a gente consegue, por exemplo, cirurgia de face, que a gente falou bastante hoje, ela puxa o tecido. Por dentro a gente acaba também amarrando, vamos usar uma linguagem mais acessível, Isso. Amarrando o músculo, amarrando algumas camadas, mas se a pele, que eu falo que é a pintura da casa, não estiver bonita, não adianta ela estar posicionada. Então a gente precisa tratar a pele. Bora no CO2 aí. CO2 é uma das opções. Vamos fazer algum preenchimento para complementar, fazer outros lasers. Aí é a cereja do bolo, né, É a cereja do bolo. E isso ela vai manter. Outra pergunta eu vou te adiantar que é muito comum. Quanto tempo demora o resultado de uma cirurgia? Quanto tempo eu vou usufruir? É muito variável. O que eu falo é, a gente vai continuar envelhecendo. E depende muito de tipo de pele, cuidados com a pele, textura. Então, em média, com 10 anos, a pessoa já quer fazer outro procedimento. Mas nesse intervalo podem ser feitos procedimentos auxiliares, como você já citou, que vão manter e postergar essa cirurgia. Maravilha. Doutora Suzy Vieira é médica cirurgiã plástica. O site da doutora Suzy Vieira é suzyvieira.com.br, Suzy, S-U-Z-Y, Suzy com Z-Y, igual a boneca, né? suzyvieira.com.br. E a doutora Suzy Vieira também está no Instagram como Suzy Vieira, _C plástica, tudo junto. Suzy Vieira, _C plástica. Suzy igualzinha a boneca. Igual a boneca. Nunca tive Barbie, tive Suzy. Então, minha mãe se inspirou na boneca. Acertou. Prazer em vê-la. Saúde, até breve, doutora Suzy. Não demora para vir? Pois não. Essa pauta é ótima. Vai ser um prazer voltar. Acima dos 60 anos.